No vídeo anterior, eu comecei a falar com vocês como é que tá a situação aqui em Portugal do Covid-19 nesse processo de desconfinamento que nós estamos vivendo. Como o vídeo ficou enorme, eu resolvi dividi-lo em dois. Então, a primeira parte eu vou colocar aqui um link para você clicar e vou colocar também na caixa de descrição, e essa é a segunda parte. Se você não assistiu a primeira parte, pausa, vai lá, assiste, depois volta para assistir o restante, tudo bem? Número 6, museus. Os museus estão abertos desde o dia 4 de maio, mas também com regras de lotação. Ou seja, não pode ficar muita gente ao mesmo tempo, tem que usar máscara obrigatoriamente, tem que fazer a higiene das mãos na porta de entrada, essas coisitas. Número 7, cinema. A previsão é de reabertura dos cinemas a partir do dia 1º de junho, mas com algumas restrições. Será obrigatório o uso de máscaras e, além disso, o cinema tem que disponibilizar só metade da capacidade da sala. Ou seja, se a sala cabe em 100 pessoas, só pode vender 50 ingressos. Isso para evitar que as pessoas fiquem muito perto umas das outras. Ponto número 8. Eu já falei um pouquinho disso quando eu falei do comércio. Os restaurantes estavam funcionando no esquema delivery e takeaway até o dia 17 de maio. A partir do dia 18 de maio, eles passaram a funcionar também no esquema presencial, só que com limitação na lotação. Então, só pode utilizar 50% da capacidade do espaço. Então, se no restaurante cabem 100 pessoas, só pode ter 50 pessoas, e sempre procurando colocar as mesas afastadas umas das outras, de modo que os grupos não se misturem, enfim. E nas mesas, existe uma limitação também de pessoas por mesa, que são 10 pessoas. Então você não pode fazer uma festa de aniversário, porque se você chamar mais de 10 pessoas, não vai rolar. Então, dá pra gente agora participar de algum tipo de evento social, desde que em cada mesa só tenha 10 pessoas, entre uma mesa e outra exista um espaço de circulação, de modo que não fique uma mesa colada na outra, e que o restaurante esteja utilizando apenas 50% da sua capacidade. Como aqui começou a esquentar, a gente está agora na primavera e está chegando o verão, as pessoas estão muito ávidas por ficar na rua, ficar no sol. Então, os restaurantes que têm área externa, que é que a gente chama de esplanada, estão bem cheios, então, cheios dentro dessa limitação, né? Então, no dia que eu fui passear na praia, por exemplo, eu vi vários restaurantes com esplanada, com mesas, as pessoas bebendo, comendo, enfim, e sempre grupos pequenos, as mesas longe de uma da outra, o álcool gel disponível para os clientes, essas regrinhas básicas de segurança que foram implementadas pelo governo. Ponto número 9, praias. Como eu disse, as praias estavam fechadas, foram sendo liberadas aos poucos, e as pessoas estão autorizadas já a ir à praia, desde que fiquem na praia em grupos de no máximo 5 pessoas, e entre um grupo e outro guardem a distância de pelo menos 2 metros. Então, como a praia, pelo menos na cidade que eu moro, a extensão da areia é bem grande, não é difícil cumprir essa regra, porque tem bastante espaço. No primeiro dia já de autorização para utilizar a praia, tinha muita gente surfando, muita gente tomando sol, até porque aqui está escurecendo em torno de 8h30 da noite, então tinha muita gente na praia mesmo sendo de noite, o dia que eu fui caminhar. Ponto número 10, as igrejas. As igrejas estavam proibidas de celebrar cultos, né, e missas e qualquer tipo de celebração religiosa, e os padres e pastores e líderes religiosos estavam optando por fazer as suas celebrações via plataforma Zoom, via live do Instagram, live do YouTube, enfim. Agora, com o começo do desconfinamento, as igrejas já podem abrir para os fiéis visitarem, entrarem, rezarem lá dentro e tal, mas ainda não pode ter celebração. No último sábado, eu inclusive fui a 2 igrejas, fui levar a minha sogra lá, que tá aqui presa, porque o voo foi cancelado, só vai conseguir ir embora em junho. E aí eu fui levá-la para conhecer Braga, e aí nós fomos a 2 santuários, Santuário do Sameiro e Santuário do Bom Jesus do Monte. Ambos estavam abertos, permitindo a visita ao interior da igreja, mas havia uma série de regras de segurança. Tinha uso obrigatório de máscara, na porta da igreja tinha um dispositivo lá com álcool para a gente higienizar as mãos, e nos bancos tinha uma sinalização feita com adesivos, sentar, não sentar, sentar, não sentar. Quem me acompanha no Instagram viu as fotos, eu coloquei lá nos meus stories. E aí, nesse sentar, não sentar,
existia um cálculo dessa distância mínima de 1 metro entre uma pessoa e outra, mas eu acho que tinha até mais de 1 metro, devia ter uns 2 metros entre uma pessoa e outra. Então era possível entrar, rezar e tudo mais. Eu procurei aqui na internet para saber quando que está prevista a autorização para funcionamento das igrejas em esquema efetivo, né? Assim, de missa, culto e tudo direitinho. É a partir do dia 30 de maio, mas ainda não definiram quais serão as regras. Se vai ter essa questão de 50% da capacidade de lotação, como fizeram com os cinemas e com os teatros. Então, eu ainda não sei quais serão as regras, mas a previsão é que já a partir do dia 30 de maio as igrejas possam celebrar os seus rituais religiosos. E a reportagem que eu li fez questão de frisar que isso vale para todo tipo de igreja. Então, de qualquer segmento religioso vai se enquadrar nessa mesma situação. Por fim, eu queria falar da minha percepção em relação a esse momento que a gente viveu aqui em Portugal. Eu observei que as pessoas, na maior parte das vezes, seguiram as normas de segurança. É claro que sempre tem um que fura, que faz coisa que não é para fazer, mas a maioria das pessoas realmente cumpriu. A praia foi a parte mais difícil, porque o português gosta muito de sol, e aqui o período de calor é muito curto, e o período de calor começa no final de abril, começo de maio, então a gente ainda estava muito preso em casa, mas apesar disso, as pessoas estavam respeitando. Quando ainda podia ir para a praia, quando tinha só assim um pedido de evitar ir à praia, as pessoas estavam indo. Quando passou a ser proibido mesmo e tal, as pessoas ficaram insatisfeitas, mas ficaram em casa. Os policiais ficavam na praia, orientando as pessoas. Eu já vi policiais abordando as pessoas, mas sempre de forma muito educada, falando pra pessoa, olha, não pode, não sei o que e tal. Mas assim, não houve aplicação de multa, nada disso, pelo menos não que eu tenha visto. Em relação aos idosos aqui, era a maior preocupação. Houve uma preocupação muito grande com a restrição, porque a população de Portugal, embora seja bem pequena, é uma população muito idosa. Então, existia uma preocupação grande em relação a isso, e essa preocupação se mostrou correta, porque a maior parte das pessoas que faleceram aqui em Portugal tinham mais de 60 anos, e boa parte mais de 80 anos. E houve um número expressivo de mortes nessa situação. Mas, de forma geral, as pessoas estavam respeitando. Eles fizeram algumas medidas, por exemplo, de impedir as pessoas de irem de uma cidade para outra nos feriados. Então, a gente podia circular entre as cidades, até porque muita gente, como as cidades em Portugal são cidades pequenininhas, mas todas coladinhas umas nas outras, as pessoas muitas vezes moram numa cidade e trabalham em outra. E aí era necessário que a pessoa se deslocasse para trabalhar. Então, até porque nem toda atividade é home office, né? É possível realizar home office. E aí essas pessoas que precisavam trabalhar, mesmo que precisassem mudar de concelho, estavam autorizadas. Concelho que a gente chama que é cidade. No entanto, nos feriados foi proibido. A gente não podia circular de um concelho para o outro. Até para evitar que as pessoas fossem visitar os pais, né, no Dia das Mães. Então, houve nos feriados essa proibição de circulação entre as cidades. Mas, de forma geral, a vida estava, como está no mundo inteiro, né, aquela coisa todo mundo em casa e tal, uns respeitando, outros respeitando menos, e o governo português fez toda uma preparação para esse desconfinamento paulatino, né, então a cada 15 dias abrem mais grupos, né, de comércio e tal, até que a gente consiga chegar na abertura total. Os canais de televisão e os jornais tiveram um papel fundamental de divulgação dos dados, tanto do que estava fechado, o que estava autorizado a abrir, o que não estava, quais as cidades que estavam com mais problemas, evitarem ir para essas cidades. Também a fazer um acompanhamento bem efetivo da quantidade de pessoas recuperadas, apresentavam dados do restante do mundo, e também apresentavam os estudos em andamento, enfim, a cobertura jornalística aqui foi bem ampla. Eu já falei num vídeo anterior sobre a minha experiência com a suspeita de Covid da minha filha, então se você não assistiu, eu vou colocar em algum lugar aqui o link para você assistir. Foi uma experiência positiva em relação aos hospitais portugueses. Existia uma preocupação grande em não ter leitos, porque pela quantidade de idosos que nós temos aqui, mas as pessoas realmente evitaram ir ao hospital por outras razões. Aqui tem um serviço de telemedicina que funciona bem, então as pessoas realmente deixaram os leitos para as pessoas que estavam em situação mais grave, e acabou sendo efetivo, né? O fato do país ter
várias pequenas cidades, no meu ponto de vista, também colaborou, porque não sobrecarrega uma cidade só, né? Então a gente tem várias cidades pequenas, todas com infraestrutura de hospital, não tão maravilhosas como de uma cidade grande, mas existe uma estrutura de atendimento, então é possível pulverizar isso de forma melhor. Então, no meu entendimento, não estou falando isso com base em nenhum dado, porque a gente tem até medo de falar as coisas ultimamente, né? Porque a gente fala, onde você viu isso? Não sei o que. Então, assim, estou falando pela minha percepção, pelas coisas que eu assisto na TV e pelo que eu converso com as pessoas, com os amigos que também moram aqui e tal. Então, a percepção é de que essa questão do país ter várias pequenas cidades facilitou. Houve uma questão também que foi importante, que foi a união de todos os órgãos públicos em prol de um objetivo comum. A oposição não barrou nada que foi proposto pelas pessoas que estão no poder, né, pela situação. Então a situação e a oposição não ficaram brigando. Inclusive eu até vi uma reportagem, se eu achar vou colocar aqui o link, um político de uma vertente sendo questionado se ele ia votar a favor de uma questão que estava sendo proposta pela outra vertente. Ele falou assim, vou votar favorável, porque a proposta é boa para Portugal, eu não vou ficar alimentando as nossas diferenças, vamos nos preocupar com resolver o problema do Covid, né? Então, assim, foi uma postura bem interessante da oposição e da situação em relação a isso, e o resultado é que a gente já está conseguindo fazer esse desconfinamento, né? E está sendo muito importante. Eu estou um pouco preocupada, eu confesso, em relação à parte da educação, porque por mais que existam esses instrumentos de material pela internet, Google for Education, televisão e tal, eu acho que para as crianças ainda é diferente da educação presencial. Eu acredito no ensino online, eu já ministrei aulas online, eu já fiz cursos online, assim, eu sou fã da aprendizagem à distância, mas eu acho que para as crianças, principalmente para as menores, há uma perda, não é tão efetivo quanto pessoalmente, até porque eles estão na fase de descobrir essas relações sociais e tal, então acho que faz bastante falta. Mas a minha preocupação é essa, exatamente como é que vai ser o próximo ano letivo, que começa em setembro, e como é que vai ser toda essa questão do conteúdo, do que ficou para trás. Essa situação vai exigir bastante dos professores, vão precisar realmente trabalhar em dobro no retorno às aulas do próximo ano letivo, mas a nossa expectativa é de que tudo dê certo. Então, se você gostou, dá seu like, siga lá o meu canal Entre Euros e Reais e até o próximo vídeo.